Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria cumprimentar meus colegas de mesa, na pessoa do Dr. Aquiles, dizer da satisfação de participar aqui dessa reunião dos advogados públicos a respeito desses temas principais de interesse da advocacia pública. Vou tecer aqui rápidas considerações a respeito da conjuntura, para que a gente possa analisar esses pleitos, propostas, projetos à luz dessa conjuntura. Nós passamos por um momento no Brasil marcado por uma crise com 3 dimensões com reflexos muito fortes sobre a vida das pessoas, como a dimensão ético-moral, que cria um ambiente muito acirrado de posições, uma crise econômica que deixa as pessoas inseguras do ponto de vista das perspectivas em relação ao emprego, e uma crise política que impede que o país ande na medida em que isso cria amarras para a governabilidade e pode eventualmente até evoluir para uma crise institucional. Felizmente, as instituições estão funcionando regularmente. Nessa conjuntura de crise com essas 3 dimensões, acontece uma combinação de fatores no seu interior que necessariamente não acontece em qualquer país que esteja passando por algum tipo de crise, até porque essa combinação de fatores que eu vou mencionar é que, em grande medida, estimulam ou alimentam a crise, que é o fato de termos, num presidencialismo, um governo fraco, o que faz com que outras forças que eram secundárias frente ao governo e não estavam preparadas para substituí-lo na liderança de um projeto, ficam tomando iniciativas que levam a um bate-cabeça e cria mais confusão do que ajuda. Nós temos um Congresso extremamente corporativo, um judiciário midiático e uma imprensa tendenciosa. Então, isso cria um ambiente, um embaçamento, uma visão turva das coisas que fazem com que a gente não enxergue a realidade como deve ser enxergada. Então, nós temos, por exemplo, nesse aspecto ético-moral, nós vemos que a ação das instituições de Estado se deram a partir de mudanças absolutamente recentes, né, na legislação brasileira, que deram a essas instituições instrumentos para que pudessem se apresentar não mais como instituições de governo, mas como instituição de Estado. E isso não tem sido visto adequadamente, tem se escolhido uma fração, um grupo, um segmento para responsabilizar pela prática de desvios, de irregularidades, etc., quando isto de fato acontece, mas é importante dizer que isso se dá à luz do dia, diferentemente de um passado recente. Ou seja, quem está sendo acusado de estar praticando, de ter criado essa crise da degradação moral, foi, no final, quem deu os instrumentos para que se visse claramente essa degradação moral, que não é apenas de parte do PT. E, num ambiente dessa natureza, com uma mídia extremamente tendenciosa, nós recebemos um volume de informação absolutamente assustador, com um nível de especialização e segmentação que, se a gente não tiver um método, é incapaz de processar. Se chegar para qualquer um de vocês aqui e disser, olha, o governo está gastando mais do que arrecada, todos nós vamos achar que isso é uma atitude errada. Agora, quem faz essa denúncia que o governo quer arrecadar mais do que, gasta mais do que arrecada, quando ele apresenta uma proposta para que o governo gaste menos, adivinha onde é que ele vai propor? É cortar benefício previdenciário, é cortar salário de servidor. Ele não vai chamar atenção para os juros da dívida, né, para os lucros exorbitantes, para as renúncias, isenções fiscais. Não, ele vai sinalizar para ferir ou para tirar direito daquela parte que é na relação mais fraca econômica, social e politicamente. Então, é esse tipo de leitura que a gente tem que ter cuidado para fazer e separar
o joio do trigo, ou seja, identificar naquela formulação com a qual nos identificamos o que está por trás dela. Muita gente na eleição, quando votou em pessoas que houve um diagnóstico comum. As pessoas estavam contra tudo que está aí e o eleitor também estava contra tudo que está aí. Então, populistas, messiânicos, fundamentalistas se apresentaram. As pessoas, nesse primeiro diagnóstico, votaram e esqueceram de fazer uma pergunta elementar. O que essa pessoa colocaria no lugar daquilo que ela está contra? E o que eu gostaria que fosse colocado no lugar do que eu estou contra? Quando se faz essa pergunta, a resposta que você vai obter é que essa pessoa com a qual você tem uma identidade de diagnóstico, ela tem uma proposta que você é o algoz, ou que ela é o seu algoz, melhor dizendo. Você é a vítima potencial. Ela vai fazer uma proposta que, em lugar de melhorar a sua vida, porque é por isso que você está indignado, quer que melhore, piorar, porque ela é pior do que, a proposta dela é pior do que o status quo. Foi isso que levou a gente a eleger um Congresso que a gente pode classificar do ponto de vista social de conservador, do ponto de vista dos direitos humanos e do meio ambiente atrasado, e do ponto de vista econômico liberal, mas não é porque tem a ideia do que vem a ser a doutrina liberal, é porque foi financiado por liberais e recebem ordens deles e se comportam segundo a lógica deles. Então, num ambiente desse, a variável de ajuste é sempre o trabalhador, o assalariado, o servidor público. A ponte para o futuro, que para mim é a ponte para o atraso, tem 5 pontos. Desindexação significa dizer o seguinte: o salário mínimo não tem mais o reajuste que tem anualmente e a Previdência não terá mais reajuste que tem anualmente. Ponto 1. Desvinculação. Não se tem mais recurso para pagamento, para gasto com saúde e educação, nem aquele limite da receita líquida corrente que se pode gastar com o pessoal. E desvinculação do salário mínimo como piso do benefício previdenciário. Aumento da idade mínima na aposentadoria. Privatização selvagem e abertura da economia. Nem o consenso de Washington conseguiu ser tão medieval em relação à importância que o Estado tem no seu aspecto de prestador de serviço e regulação, do que a ponte para o futuro. Você imagina o seguinte: a quantidade de gente que tem aplaudindo isso é muito grande, né? Então, essas são as propostas que são apresentadas, que buscam fazer ajustes que são necessários, mas que escolhem a variável errada do ajuste, escolhem o assalariado. Então, querem reduzir o tamanho e o papel do Estado, eliminar programas sociais, suprimir, reduzir ou desregulamentar direitos. Porque a lógica é desregulamentar direito e regulamentar restrições, ou seja, o que é para proibir está na lei, o que é para beneficiar se retira da lei. E num discurso modernoso que de que o Estado é corrupto por natureza e que tem que modernizar, tem que atualizar, etc. Ninguém nega que existe uma série de problemas no Estado, mas esses que estão diagnosticando agora não são os mais recomendáveis para corrigi-los, porque eles vão fazer exatamente o contrário do que o diagnóstico deles aponta, né? Então, você tem, num ambiente desse, um risco muito grande de ou sermos manipulados, ou de sucumbirmos ao desalento, ou mesmo à desesperança, que é o pior das saídas, né? O melhor é buscar se conscientizar e, na medida do possível, contribuir para esclarecer e chamar atenção para aspectos que estão em disputas e perceber exatamente o que está por trás de cada uma das propostas apresentadas como alternativa ao quadro que se apresenta ruim, mas pode eventualmente piorar dependendo do que se propõe. Então, em relação especificamente a essa questão ética que eu mencionei no início, eu poderia dizer para vocês o seguinte: essa mudança que está havendo, ela vem no sentido de higienizar a vida pública, ou seja, ela expõe uma série de
problemas de desvios e espero que, junto com essa exposição, venham regras que não apenas facilitem a descoberta, porque já tem quase todas, mas principalmente fechem esses ralos, ou seja, venham mudanças nos marcos regulatórios capazes de fechar. E nessa perspectiva eu diria o seguinte, que nos últimos anos, na última década, a gente teve um conjunto de legislação extremamente importante que fez com que a gente visse com mais clareza e descobrisse com mais facilidade esses desvios. Então, por exemplo, a lei de transparência. É obrigatório a Estados e municípios disponibilizar em tempo real todas as suas despesas. Se quiser saber quanto um governador, um prefeito, um presidente da República come de camarão, quanto as latas de doce consomem, você basta entrar no portal que está essa informação disponível. Onde não tiver, temos que cobrar para que esteja, mas a legislação já existe, que é uma lei complementar 131 de 2009. Nós temos a lei da ficha limpa, que considera a vida pregressa do candidato. Isso é importante, porque aqueles que foram condenados em segunda instância ou por órgão colegiado já ficam brecados no início. A lei de compra de votos, uma lei importante que transformou de crime em fraude a tentativa de manipular a vontade da pessoa oferecendo vantagens, bens, recursos, etc., e isso leva à cassação, né? Lei Geral de Acesso à Informação, qualquer cidadão pode solicitar dos órgãos públicos informações de seu interesse pessoal ou coletivo sem ter que dar nenhuma satisfação. Essa lei, por exemplo, fez com que se disponibilizasse informações a respeito do quanto ganha cada servidor público, qual é o seu salário, né? Os próprios programas sociais estão disponíveis. Quer saber quanto alguém recebe de Bolsa Família, está lá o nome dela, a matrícula, a localidade que ela recebe, para que você possa averiguar isso. A Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, que é de 2011, a Lei 12.683. Aí outro dia eu estava num evento e ouvi alguém dizer, mas isso é pressão internacional, que todos os países estão se adequando. Não é bem assim, hein? Não é bem assim. Pode até existir essa pressão, mas para mim é uma mão invisível. Vou dizer para vocês, 4 dessas leis aqui, fomos eu e um dirigente da Anfip, fomos falar com o presidente da Câmara para pautar. E ele ficou muito agradecido de a gente ter ido lá lembrá-lo que tinham essas leis importantes pendentes de apreciação, né? E as pautou e elas foram votadas e aprovadas, etc. E quem estava dificultando a sua inclusão em pauta era exatamente aqueles que o tempo inteiro denunciavam aspectos que essas leis poderiam impedir aquele tipo de postura. Então, a fulanização, a cultura do escândalo, ela é muito boa para revelar problemas, mas péssimo para resolver situações, né? Ela revela, mas não resolve. Então, tem que denunciar e para comprovar que está efetivamente interessado, permitir que as leis que corrijam isso sejam aprovadas. Lei de conflito de interesse, também de 2013, aquela que trata da noventena do servidor e de uma série de outras regras punitivas no que diz respeito à eventual advocacia administrativa. A lei de responsabilização da pessoa jurídica, ou lei anticorrupção. A lei do combate ao crime organizado, o que permite a delação premiada, a própria votação aberta na apreciação de vetos e na cassação de mandatos, a lei recente de direito de resposta na grande imprensa. Então, todo esse conjunto de leis é que permitiu uma coisa que hoje parece um balanço desequilibrado, que a opinião pública não está atenta a ela. Se vocês verificarem quantas instituições foram fiscalizadas na Lava Jato, e quantas pessoas têm empresas, e qual a origem de cada uma delas, se é agente público ou é do setor privado, você vai encontrar uma relação de 4-1. Você tem mais agente privado envolvido nisso do que servidores públicos. Das mais variadas formas, né? Como é o Estado que regula, tem sempre uma interface com o Estado. Então, essa história de que o Estado é corrupto por natureza, o setor privado, o mercado, é imaculado, isso é uma tolice sem tamanho e a gente costuma fazer isso. Um dia eu estava numa palestra e o cidadão chega lá e disse, nós temos que privatizar e entregar a Petrobras. E eu viro para ele, você é louco? A Petrobras responde por 15% do PIB brasileiro. Não vamos fazer com ela o que foi feito com a Vale, né? Que não tem compromisso, lucra absurdamente, não tem compromisso com preservação do meio ambiente. Tem que fazer
é garantir que ela tenha uma direção adequada e continue contribuindo para a inovação e para o interesse nacional. Sempre que um país abre mão de ter produção própria em qualquer área que seja, ele fica dependendo de outros países. Hoje nós passamos por um momento de desindustrialização no mundo inteiro, e no dia que a China quiser parar o mundo, ela para, porque todo mundo depende dela. Isso é uma tragédia do ponto de vista do processo civilizatório. Os Estados Unidos fazem os maiores agressões ao meio ambiente para produzir o cisto, porque eles entendem que tem que ter uma alternativa de energia que não dependa exclusivamente do petróleo, do Oriente Médio, etc. Então, cada país tem que ter, de preferência sem degradar o meio ambiente, os seus mecanismos, suas formas. E o que está, em geral, em jogo é um pouco isso. Então, você tem, do ponto de vista dessas mudanças recentes, é que aquilo que antes era atribuição específica de uma CPI, que era revelar ao mundo, à sociedade, desvio de conduta, hoje isso não é mais papel de CPI. Essa atribuição foi transferida para instituições como a Polícia Federal, a CGU, TCU, MPU, o próprio COAF tem essa autonomia quando recebe a provocação, o pedido do Ministério Público. Então, são instituições que, graças a essas mudanças, passaram a ser instituições de Estado. É como pulando de um assunto para outro, só para dar um exemplo. A gente tem a péssima mania, os dirigentes sindicais em particular, de transformar vitórias parciais em derrotas definitivas, né? Muito provavelmente parte da carreira está achando o acordo assinado uma tragédia. Eu digo para vocês aqui, se não tivesse sido assinado esse acordo, ele não mais o seria. O governo teria recuado diante da situação em que se encontra do ponto de vista fiscal, correndo o risco de cortar a Bolsa Família e outras coisas mais, né? Então, essa leitura da realidade, da correlação de forças, da conjuntura, é fundamental. Então, do ponto de vista ético, só para ilustrar mais ou menos isso, tratando aqui, chamando a atenção para esse aspecto e fazendo uma paródia aqui, uma comparação, é como se a gente, há uma década atrás, tivesse 5 graus de miopia, tivesse curado essa miopia à razão de 1,5% ao ano, e 10 anos depois está se vendo claramente. Só que, como não foi alertado para isso, acha que toda aquela sujeira que você começa a ver, ou vê com nitidez, surgiu naquele instante, quando na verdade ela sempre existiu, você é que não viu porque não foi alertado. E ilustra melhor isso o seguinte: imagine, eu cito esse exemplo da fábula do sapo fervido. Se você pegar um sapo e jogar dentro de uma panela com água fervendo, ele pula fora e não se queima, não morre lá, sai fora e não é afetado por aquilo. Se você colocar numa vasilha com água fria, colocar essa panela ao fogo, ele vai se acomodando lá, aquilo vai esquentando, ele cozinha lá, morre lá e não é alertado. Então, esse alerta é fundamental. Então, para concluir essa parte do aspecto ético, dizer que nós temos que ter muita atenção a isso, tem que exigir mais celeridade da justiça, respeitado naturalmente o amplo direito de defesa, punir e não deixar que crimes prescrevam, mas não podemos canalizar todas as energias exclusivamente para essa fúria persecutória, para essa justiça, com esse moralismo justiceiro. Isso é um atraso. As pessoas que, em geral, se voltam para isso, elas se prejudicam e muito comumente é puxada ou estimulada para isso por gente sem o menor caráter, porque é a coisa para acusar, meter o dedo e acusar os outros aí. Então, isso é um dado importante para a gente ter presente e ver nessas ações não uma coisa negativa, mas positiva na medida em que as pessoas vão ter muito mais cautela na próxima vez quando forem se meter com algum desvios. E é a prova mais cabal de que está havendo punição. Você tem pela primeira vez um banqueiro, um empreiteiro e um advogado e um político com mandato preso. Isso é inédito no Brasil, né? E vai evoluir. Daqui a pouco vai ter um jornalista, vai ter mais alguém. Bom, de qualquer maneira, é uma mudança importante. Agora,
o custo disso é muito elevado, porque as pessoas não estão percebendo isso como uma mudança positiva. O segundo aspecto é o econômico, que é muito grave também. Nós estamos passando por uma crise econômica fortíssima. Essa crise tem várias dimensões, mas uma das principais decorre do fato de que o governo não soube dialogar com o mercado, não soube dialogar com o Congresso e teve uma postura voluntarista no manejo das políticas macroeconômicas. O presidente se elegeu com obsessão benigna, que era reduzir a taxa de juros, pediu ao Banco Central para reduzir a taxa Selic e obrigou os bancos oficiais a, mediante concorrência, reduzir o spread bancário. Isto foi muito bom para a população, foi muito bom para o setor produtivo, que teve juros mais baratos, mas isso é uma violação, uma regra sagrada do capitalismo, que é utilizar políticas macroeconômicas, o instrumento do Estado, para interferir na margem de lucro de um setor. Como era um inimigo ideal, ninguém gosta de banqueiro, tudo bem, estava correta aquela medida. Quando o governo resolve transpor aquilo para outros setores da atividade econômica, aí se deu mal e muito mal. O setor de energia, por exemplo, estava estabelecendo uma taxa de retorno de 3,5%, quando a média mundial varia de 9% a 13%. Depois de muita insistência, muita pressão, chegou ali a 5 e pouco. O fato é que as concessionárias tinham que tomar uma decisão, ou renovava ou perdia a concessão. E as pessoas raciocinavam o seguinte: bom, minha concessão é de 30 anos e o mandato da presidente é no limite mais 4. Então vou fazer o seguinte, eu vou renovar, me submetendo a essas regras, mas durante os 4 anos não invisto absolutamente um centavo até que se desfaça esses marcos e eu possa entrar. Foi o que efetivamente ocorreu. E então, com uma sazonalidade que houve na área de hortifruti granjeiro, primeiro no momento com batata, depois tomate, que tinha gente andando com colar de tomate aí desfilando na televisão, aquilo teve um efeito psicológico muito forte, influenciou na inflação e foi uma agenda de contágio. A minha vizinha, que tem umas casinhas que aluga, disse: olha, Tony, a inflação está subindo, eu vou reajustar meu aluguel. Então esse raciocínio é a profecia que se autorrealiza, né? E também descuido do governo. Foi chamado a autorizar a importação desses 2 produtos, ainda que não exportasse 1 grama, o preço voltaria para o normal, mas não quis aceitar isso, não quis importar, e o resultado é que teve que voltar a subir a taxa de juros, teve que voltar, a inflação voltou a subir, enfim, houve uma certa desorganização. O fato é que hoje nós temos uma situação que é muito preocupante do ponto de vista econômico. Hoje mesmo uma das agências de risco rebaixou o Brasil, é a segunda. A regra, a governança corporativa das empresas admite investimento em países ou em setores que tenham pelo menos 2 agências que validem o grau de investimento. O Brasil tinha até hoje de manhã 2, né? Agora só tem uma, significa que vai perder investimento. Não tinha perdido lá quando a primeira rebaixou, porque houve uma desvalorização cambial absurda, que o Brasil ficou mais barato, algo como 30%, e isso compensou. Quer dizer, ia perder 15% de investimento de recurso direto, né, de investimento direto. Isso veio porque está barato. Antes, aquilo que você comprava por 10, passou a comprar por 7, e, portanto, ficou muito mais barato em dólar investir aqui. Agora é um elemento importante. Então, nós temos ali 5 componentes que são a origem do investimento. O primeiro é o externo, que nós estamos com esse problema. As agências classificaram, vai virar menos recursos, com certeza. E hoje o Banco Central americano decide se mexe ou não na sua política monetária. Se resolver aumentar a taxa de juros, aí o quadro se agrava mais um pouco. Então, uma das pernas dessa mesa, que são 4, fica vulnerável, que até hoje de manhã não estava tanto. O segundo é um investimento para o setor empresarial. O setor empresarial está desconfiado que o governo interfere na margem de lucro, fez isso na área de energia, na área de concessão de modo geral, ia fazer na área de mineração, não fez, porque a presidente, uma semana antes de encaminhar o projeto para o Congresso, recebeu uma ligação da presidente da Argentina, a então presidente da Argentina, Kirchner,
pedindo para que ela intercedesse junto à Vale, porque a Vale tinha fechado lá na Argentina uma mina de potássio e tinha desempregado, numa cidade de 25 mil habitantes, algo em torno de 15 mil pessoas. E o presidente fala com o presidente da Vale para ele rever essa decisão e ele diz para ela o seguinte, que na governança corporativa da empresa tem uma regra segundo a qual a Vale não fica em nenhum país um dia sequer, mesmo no Brasil, se esse país adotar duas regras que interferem na gestão da empresa. Uma é uma regra de participação especial, aquela ação, a Gold Share, né? E segunda é a margem de retorno, definir a margem de retorno. Esses eram os dois principais artigos do Código de Mineração. Ela manda retirar, mas já estava consolidado no mercado a opinião dos investidores que a presidente era anticapitalista, anti-iniciativa privada, anticapitalismo, anti-empresário, enfim, contra o lucro. E então essa visão não adianta, botou Levi, não aliviou, pode trocar pelo Meirelles, não vai aliviar tanto, enquanto não desfizer aqueles marcos regulatórios com os quais o setor empresarial identifica como intervencionista. Então, o setor empresarial, você vê investimentos localizados, comércio eletrônico cresce da ordem de 15%, o agronegócio cresce bem, mas os outros setores são todos em decadência, significa menos receita, então um quadro complicado. Então, a segunda perna. A terceira, os recursos de origem trabalhista. São recursos do FAT, que se encontra quebrado, tanto que o governo teve que praticamente eliminar aquele abono e reduzir as parcelas do seguro-desemprego, rever critérios, etc. E o segundo é dos fundos de pensão, que são recursos de origem trabalhistas, que agora estão aplicando ou prioritariamente nas letras do Tesouro, portanto, isso não gera investimento, né? E comprando título do Tesouro, portanto, ou aplicando no mercado financeiro, né, dadas as elevadas taxas de juros. Então, para o setor produtivo, considerando que há um holofote sobre os dirigentes desses fundos, porque passaram a ser identificados com o atual partido no poder, né, os gestores estão temerosos de tomar qualquer decisão de investimento e estão optando por comprar letra do Tesouro, e isso não gera investimento. E, portanto, está contribuindo um pouco no sentido da alavancagem da economia, de produzir emprego e renda. Estão também sob investigação aqui no Congresso, então é um quadro complicado. A quarta perna é o investimento estatal. Ele se dá basicamente através do BNDES e da Petrobras. Petrobras no estado em que se encontra e o BNDES com freio de mão puxado e com esse quadro. Então, nós temos um ambiente que, para cada fiscal da Receita, tem, em média, 2,5 a 3 fiscal da despesa. Ninguém vai a lugar nenhum assim. Tá? E esse é o quadro que se encontra do ponto de vista econômico, que se não houver um acordo entre as forças produtivas desse país, setor empresarial, trabalhadores, mediado por as entidades de classe de ambos os lados, considerando que o governo, nesse momento, está voltado para combater o impeachment e, em certa medida, deslegitimado perante o setor produtivo, se não houver isso, o quadro tende a se agravar muito mais. E, por fim, a crise política que todos nós presenciamos aí, com operações da Polícia Federal a todo dia, na casa de parlamentares, etc., e também o fato de que uma agenda que poderia trazer alguma certa segurança jurídica aos investidores, aqui no Congresso anda com um passo muito curto, muito devagar. E cada vez que há atraso nisso, há especulações, o quadro se agrava mais e aí aquilo que era solução em dado momento, se não se deu naquele momento, não é mais solução, ou é insuficiente, enfim. Então, é um quadro muito complicado. Vocês viram agora esse processo de pedido de cassação do presidente da Câmara no Conselho de Ética da Casa, como o presidente já previa isto lá atrás, quando foi denunciado na Lava Jato, já associou o governo à inclusão do seu nome nessa operação.
O Eduardo Cunha é um dos caras mais habilidosos do ponto de vista da estratégia política. Se ele não agisse com fígado, não estaria na situação em que se encontra, que eu acho que politicamente ele está liquidado. Mas é um dos maiores estrategistas, porque ele pensa bem lá na frente, é um jogador de xadrez. Quando ele diz lá atrás que o governo, quando sai a Lava Jato, ele diz que o governo teve a mão pesada lá no sentido de incluir o nome dele, o que eu acho particularmente uma bobagem, porque se o governo quisesse interferir naquilo, ia pedir para tirar os seus envolvidos e não incluir outros, né? Ele arma um álibi para se defender mais na frente, que sabia que seria inevitável decisões posteriores. E aí acontece o seguinte: na véspera de uma operação da Polícia Federal, que foi adiada, que foi realizada ontem, e que permitiria ao Procurador-Geral da República pedir o seu afastamento e, na sequência, a sua prisão, ele deflagra o processo de impeachment. Porque lá atrás ele disse: olha, o procurador está a serviço do governo. Logo, quando o procurador abre o impeachment, que faz uma operação em cima dele, esse procurador está retaliando porque ele abriu o impeachment. Então, coisa muito bem montada. O segundo ponto da montagem dessa estratégia dele foi o fato de que, na sessão em que o Congresso decidia a mudança da meta fiscal, que era o principal fundamento técnico para embasar o pedido de impeachment, que foi baseado na edição de decretos que não poderiam ser editados sem cobertura de lei, se existisse exigência de meta fiscal. No momento que deixou de existir, o governo pode baixar quantos decretos ele quiser agora. Não tem problema, não tem mais meta. Quando tinha, não podia, né? Então faz tudo para esvaziar a sessão, não consegue, a sessão acontece, antes de sair o resultado da sessão, ele vai lá e abre o processo. E abre o processo um dia depois de o PT ter anunciado que votaria contra ele no Conselho de Ética. Então, é um quadro absolutamente confuso. Aqui o líder do governo no Senado, por bravata, pura bravata, porque ninguém tem ascendência sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, isso é uma bobagem, eles têm que tomar decisões todo dia que é impossível alguém dizer: ó, eu exerço influência, porque são tantas decisões que não é impossível agradar alguém. Se de manhã se toma uma que eventualmente possa agradar, ainda que ou coincida com o interesse do cara, à tarde vem uma que desqualifica. Então é uma bobagem isso, achar que era mera bravata. E o fato é que o quadro aqui está muito confuso, e é nesse quadro em que se discute uma série de temas que envolvem os interesses dos servidores públicos em geral e da advocacia pública em particular. Então o quadro é muito difícil, tanto do ponto de vista fiscal, né, por conta das dificuldades, e também da desorganização interna de viabilizar, organizar e criar espaço na agenda para votação de matérias. Vocês têm aqui um compromisso do Eduardo Cunha, mas mais do que o Eduardo Cunha, e presidente nenhum de casa faz compromisso num tema que ele não tem a média do apoio dos líderes, porque se não tiver apoio ele não tem como colocar na pauta, os líderes bloqueiam isso, né? Então tem um compromisso de, uma vez votada a PEC 172, a 128 aqui no Senado, já foi votado na Câmara, está aqui no Senado, se votaria então a PEC da isonomia 443, que garante aos advogados públicos a isonomia com os desembargadores. Esta PEC, aqui no Senado, ontem teve aprovado o seu rito especial, que é um procedimento em que se votam os 2 turnos numa única sessão. Dá um intervalo ali de 3 minutos e se faz isso. Muito provavelmente será votado ainda antes do recesso, essa matéria. E uma vez votada essa PEC, tem que ser cobrado esse compromisso do presidente, se ainda estiver lá, ou dos líderes que o respaldaram para assumir esse tipo de compromisso. Se nós, grosso modo, considerarmos que o governo já no acordo sinalizou que haverá para os servidores ativos um honorário sucumbencial em valor fixo inicial de R$3.000. Vai ter um reajuste de 5%. Se nós somarmos essas parcelas com o vencimento máximo do atual
advogado público federal, a gente vai ver que com mais 20%, provavelmente, não mais do que isso, se chegaria ao salário do desembargador. Isso não é nenhum despropósito, nenhum absurdo. Exigir numa reestruturação de carreira um ganho dessa dimensão, considerando que ela, em relação às outras, frente às quais se pede isonomia, estão na mesma condição, ou seja, são entidades, são instituições, são carreiras essenciais à justiça, né? Exige formação jurídica para esses concursos, né? Os concursos são muito difíceis de ingresso, enfim, requer do postulante, do servidor, enfim, um esforço enorme. E, mais do que isso, a responsabilidade no exercício dessa atividade, que, tanto no âmbito da consultoria quanto no âmbito do contencioso, tem uma responsabilidade muito grande de preservar os interesses do Estado, fazer as coisas com lisura, enfim. Então, numa situação dessa, não há por que trabalhar isso. Se objetar ou ser contrário a essa isonomia, esse reconhecimento, até porque no passado houve equivalência entre essas mesmas carreiras, né? Além disso, tem uma regra de entrada que prevê a implementação disso em 2 anos, logo não seria afetado no ano de maior problema do ponto de vista de ajuste, né? Tem a segunda PEC, que também está em condições de ser votada, sendo que uma vai se votar no segundo turno e a outra em primeiro, que é a PEC 82 da autonomia, que é fundamental. Essa PEC ela é muito importante porque ela aproxima do ponto de vista isonômico, do ponto de vista das atribuições, que vocês já exercem na prática, mas não estão legalmente assegurados desse ponto de vista. Então, essa autonomia é fundamental e deve ser buscada, na minha avaliação, com menos rejeição a isso do que a própria PEC 443 frente à crise fiscal, porque passa os estados, a União, enfim, os entes públicos de um modo geral. Acho que a questão da economia, da autonomia, chegou a ser um pouco prejudicada em razão de certo assodamento no exercício da autonomia recém-conquistada pela Defensoria Pública, né, que tomou algumas ações assim muito rápidas no sentido de estender garantias da magistratura para os servidores, como a questão do auxílio moradia. Isso criou no governo uma certa cautela, ou uma cautela maior ainda em relação à autonomia, mas isso não será, na minha avaliação, suficiente para impedir a aprovação. Então, nós temos aí, a partir de fevereiro de 2016, as condições dadas para, num movimento unitário, como foi no primeiro turno da PEC, trabalhar a votação dessa matéria, mostrar para os parlamentares que, do ponto de vista do valor, não é nenhum absurdo, né? E do ponto de vista da outra PEC, que é a isonomia, também não está se pedindo lá iniciativa legislativa, por exemplo, né? E essa PEC 128, que está no Senado, que recebeu o rito especial, certamente será votada do recesso. Se não for, por uma razão qualquer, esse rito especial estará preservado e, numa das primeiras sessões de fevereiro, será votado, de modo que as condições vão estar dadas para que se cobre esse compromisso do presidente da Câmara ou dos líderes, e aí o compromisso é institucional, não é na pessoa de fulano ou de beltrano, foi a instituição ou aquela que fez o compromisso e que deve ser buscado o seu cumprimento. Do ponto de vista da negociação, acho pouco provável que o governo consiga até o dia 18, portanto até depois de amanhã, encaminhar ao Congresso esse projeto. Houve negociação em etapas, algumas carreiras do PGPE, aquelas carreiras de apoio, fizeram negociação e esse projeto já se encontra na Casa Civil, deve ser encaminhado, esse sim, até o dia 18 para o Congresso.
A única carreira remunerada sob a forma de subsídio que faz parte desse projeto é a carreira de fiscal federal agropecuário, não tem mais nenhuma outra, e as outras todas remuneradas por subsídio estão pendentes de negociação. Você já tem negociação, já tem um acordo assinado, e as outras estão pendentes. Por isso que eu acho que, como certamente vai ser encaminhado juntamente ou após a conclusão da negociação dessas outras, ou pelo menos das três, que há um compromisso de tratamento diferenciado, que é a Receita e a Polícia Federal e a Advocacia Pública. Esses três teriam, do ponto de vista do governo, compromisso. Agora, o único que apresentou condições objetivas até agora para isso foi a Advocacia Pública, porque lá atrás aprovou os honorários, né? E a direção negociou com o Ministério antes das demais. As outras não têm esse amparo legal, está buscando se descobrir, e os gestores querem fazer daquilo um instrumento de gestão e não uma forma de complementação de remuneração, e isso tem dificultado enormemente. E algumas carreiras querem estender aos aposentados, mas a chance de que isso ocorra numa escala de 0 a 10, no meu cálculo, é de menos 1.000. Então, não creio na hipótese de que isso se viabilize. De qualquer maneira, no caso específico da magistratura, só para dar um exemplo, todas as conquistas que tiveram do ponto de vista de recomposição remuneratória, vocês vão sempre lembrar que foi alguma medida adotada que, no primeiro momento, se estendeu apenas aos ativos e, na sequência, pela pressão, se estendeu aos aposentados. Então, não acredito que até o dia 18 seja encaminhado, mas estou seguro que vai ser encaminhado. O governo não terá como recuar desse acordo, ainda que ele envie só essa para o Congresso e as outras deixe apenas lá no valor, apenas no reajuste, não esse acréscimo tal. Então, o recado que quero deixar aqui em conclusão é de que há bandeiras a serem trabalhadas, há discurso e argumento para sustentar essas bandeiras, há legitimidade e há justiça nesses pleitos, e, portanto, vocês podem, de cabeça erguida, brigar por isso. Aquelas PECs, e eu cito uma delas, que poderia ser ameaça, na medida em que, por exemplo, veda a vinculação de qualquer natureza, como a PEC 62, da senadora Gleisi, ela, graças à atuação das entidades, está no impasse, certamente não será votada tão cedo, e se um dia for, a minha expectativa é de que se exclua essa possibilidade de vedação em relação à advocacia pública. Então, vocês têm aí, na minha avaliação, diferentemente de outras carreiras, elementos para apresentar que ameniza os efeitos dessa crise econômica porque passa o país nesse momento, quer dizer, mostre ao governo, consegue mostrar ao governo que as medidas são de justiça e que a própria carreira, uma vez reestruturada e com apoio indispensável, pode produzir muito mais, inclusive do ponto de vista financeiro, para o Estado, sem contar o salto na qualidade do atendimento em benefício da cidadania, do que o governo terá de gasto financeiro em relação a isso. Então, seria isso que eu queria trazer aqui como consideração, pedindo desculpas por trazer algo improvisado, mas, mais uma vez, cumprimentando aqui as entidades da advocacia pública pela lucidez na condução desse processo, que souberam criar as condições para, num ambiente de adversidade, o governo ter que sentar à mesa e ter que cumprir aquilo que foi aprovado lá atrás. Muito obrigado.